Olá pessoal, hoje iremos fazer um bolo de maracujá. Olha que delícia! Vamos preparar aqui, vou estar passando passo a passo ao mesmo tempo que eu vou fazer o preparo deste bolo de maracujá. Bom, vamos dar continuidade, pessoal. Vou acrescentar aqui 3 ovos para fazer o nosso bolo de maracujá. 3 ovos. Na sequência, irei acrescentar 1,5 xícara de açúcar. Eu não sigo a receita normalmente original. A receita original pede 2 xícaras de açúcar, então eu vou colocar um pouco menos. Aqui eu tô colocando 1,5 xícara. 1,5 xícara de açúcar. E vamos misturar bem o açúcar com os ovos. Lembrando que quem não... Eu gosto de fazer meus bolos à mão. Eu não gosto de usar batedeira, enfim. Mas quem quiser pode fazer na batedeira e vai estar fofinho do mesmo jeito. Mas eu acho que é aquela coisa assim, fazer o bolo à mão, a modo de vó. E fica bem raiz, bem caseiro mesmo, né? Aquele bolo que você se dedicou ali, não usou nenhum tipo de utensílio eletrônico, de eletrodoméstico, para estar realizando o bolo caseiro. Então, em geral, meus bolos são todos feitos com batido à mão mesmo. Então, vamos misturar bem aqui agora o açúcar e os 3 ovos que eu coloquei. E mexer bem, tá? Deixar bem homogênea o açúcar com os ovos. Em seguida, agora iremos acrescentar 3/4 de xícara de óleo. 3/4 de xícara de óleo. Já que eu misturei bem, já tá bem livre e homogênea. Vamos acrescentar aqui o óleo. Continuar misturando. Vamos misturar bem. Na sequência, vamos colocar metade do suco de maracujá. Eu fiz o suco, tá? Mas tem gente que faz com o suco concentrado do maracujá, né? Aqueles industrializados. Como eu tenho um maracujá em casa, eu fiz o suco e fiz o suco, bati no liquidificador, né? E aí você peneira e depois usa aqui na massa que iremos colocar nessa mistura. Tá bem lisa, ó. Aqui já foi o ovo, o açúcar e o óleo. Agora vamos acrescentar aqui o suco, tá bom? Bati no liquidificador meu suco de maracujá. Vou colocar aqui a metade. Então vamos alternando. Coloca a metade do suco de maracujá. Bom, aqui foi o suco que eu fiz. Vamos alternando agora o suco do maracujá com 3 xícaras de farinha de trigo. Primeiramente vamos colocar aqui a metade desse suco. Ok? E a metade da farinha de trigo. E vamos fazer a mistura. Depois acrescenta novamente o restante da metade do suco do maracujá com a metade restante da farinha de trigo. Colocando aqui o restante do suco e agora a farinha de trigo. E vamos continuar aqui, mexendo até deixar a massa bem homogênea e lisa. A massa tá ficando bem homogênea. E fica um sabor delicioso. Muito gostoso mesmo, o sabor aquele sabor assim do maracujá na massa do bolo. Agora vamos acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento para bolo, tá, pessoal? Tem gente que às vezes coloca fermento para pão. É fermento para bolo. Então, 1 colher de sopa de fermento para bolo. Iremos acrescentá-lo aqui agora. 1 colher de sopa de fermento aqui, ó, para bolo. E
Mistura levemente. Que assim que coloca o fermento para o bolo, a massa já começa a entrar em fermentação. Então, para não empelotar e não solar o seu bolo, mexe com delicadeza. E em seguida iremos colocar a massa aqui na forma de bolo para assar. A minha forma já está aqui e agora eu irei colocar aqui a massa do bolo. E levar para o forno assar a 180 graus por 45 minutos. Eu sempre digo 45 minutos que eu me baseio no meu forno, mas a depender do seu forno pode ser um pouco menos, um pouco a mais do que 45 minutos. Assim que o bolo estiver assado, você verificar, já pode retirar do forno, depender do seu fogão aí. E, normalmente, em geral, os bolos assam em 45 minutos a 180 graus. E vamos levar para assar o bolo. Bolo de maracujá. Agora vamos levar o nosso bolo de maracujá e deixar assar. Enquanto o nosso bolo de maracujá está no forno assando, vamos agora fazer a calda de maracujá, que vai dar um gosto muito gostoso, aquele gosto assim de maracujá na massa. Pois a calda ela vai penetrar na massa do bolo e aí você vai sentir aquele gosto longemente amargo, porém o sabor do maracujá. Vamos colocar aqui meia xícara de água, meia xícara do suco de maracujá. Lembrando que eu fiz o suco de maracujá, eu não usei o suco concentrado, fiz o suco da fruta. Uma xícara de açúcar refinado. Vamos fazer uma calda de maracujá para colocar no nosso bolo que está assando no forno. E por último aqui, a polpa de maracujá. Bom, assim que colocamos a polpa do maracujá, ligamos o fogo e vamos mexer delicadamente. Eu quero essa calda não muito grossa, tá? Em ponto de calda mesmo. Não mexer muito para não queimar. Pode dar uma descansada a cada 2 minutinhos. Deixar em ponto de calda. Repetindo aqui, para quem não acompanhou, estamos fazendo aqui um bolo de maracujá. Aqui a calda, coloquei meia xícara de água, meia xícara de suco de maracujá, uma xícara de açúcar refinado e uma polpa de maracujá. Um maracujá inteiro, você retira toda a polpa e acrescenta aqui, junto aos demais ingredientes. E vamos dar uma mexida levemente, até ficar em ponto de calda. Lembrando que o fogo é de médio para baixo. Não trabalhar com fogo alto para fazer a calda de maracujá. Quase no ponto nossa calda aqui de maracujá. Falta bem pouco. Nossa calda já está quase no ponto, né? Daqui a pouco ele vai dar uma fervura. Tá começando já a ferver. E aí quando ele tiver num ponto assim espesso, né? Vai estar bem levemente espesso, não aquela coisa grossa, mas levemente espesso. É o ponto que a gente vai querer, que é o ponto de geleia, para estar fazendo aqui a nossa calda de maracujá. Tá quase no ponto. Nossa calda já está pronta. Vamos esperar o nosso bolo finalizar de assar e deixar aqui a calda esfriando. Ela depois ainda vai ficar mais espessa, então precisa deixar mais do que o ponto dela. Aqui já é o ponto da calda, para não queimar também, tomar muito cuidado para não passar do ponto. E essa calda ela vai deixar o bolo mais molhadinho e dar aquele gostinho de azedo, aquele azedinho bem levemente do maracujá. Fica muito saboroso.